Olá, arrematantes de plantão! Hoje de manhã, no Momento Café com Leilão, eu postei sobre a importância da avaliação do imóvel antes do leilão. Antes de irmos ao assunto, peço para que você se inscreva, dê o seu like para não perder os próximos vídeos. Ora, por que a avaliação é importante antes do leilão? O leiloeiro precisa saber o valor do imóvel para que ele coloque na primeira praça, no primeiro leilão, pelo preço da avaliação. E no segundo leilão, conforme a gente já informou, pelo preço, viu, que o juiz estipular e se não estipular os 50%. As partes também precisam saber do processo e também no leilão extrajudicial, também precisam saber o valor da avaliação. Você não deve confiar plenamente nessa avaliação. Dê uma verificadinha com as imobiliárias, verificar realmente o valor do metro quadrado. Pode ficar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas não pode dar muita diferença, muita discrepância, senão vai haver prejuízo para quem está arrematando. Veja que essa avaliação deve ser atualizada. O que a gente não quer? Que esse leilão seja ou suspenso ou cancelado por conta de uma avaliação tardia. Passando de um ano, mais ou menos, eu que confecciono edital, eu analiso o processo. Se essa avaliação tiver passado de um ano, eu converto o processo em diligência. O que significa isso? Eu preciso fazer uma diligência antes de acontecer o leilão. O que eu peço para o juiz? Juiz, essa avaliação está um pouquinho antiga. Pode ter ocorrido depreciação ou valoração do imóvel, prejudicando o executado, prejudicando quem vai arrematar. Então, para não dar nulidade futura, a gente converte esse processo em diligência, pede para o juiz, olha, realize nova avaliação, isso ele defere, o avaliador vai fazer outro e eles nos intimam novamente a apresentar novas datas para aí sim fazer um leilão corretamente com o valor atualizado. Em todos os estados, o Tribunal de Justiça possui um código de normas, chama-se Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Esse código consolida as normas procedimentais já existentes, provenientes de provimentos e atos normativos. E o que significa isso? Que este código deve ser seguido pelos servidores públicos, pelos cartorários, pelos juízes, eles devem obedecer a essas normas. Olha só, eu trouxe aqui um despacho, o qual o juiz segue perfeitamente este código de normas. Ele diz assim, defiro o evento 358, que é o que pede a alienação do bem, em asta pública, em leilão. Ele diz assim, em primeiro lugar, se a última avaliação datar de 6 meses, proceder-se à nova avaliação do bem penhorado, na forma do item 5.8.14 do CNCGJ. E o que diz este item 5.8.14 do nosso Código de Normas aqui do TJ Paraná? Vamos a ele. Na alienação em asta pública é igual a leilão, o edital de arrematação mencionará o montante do débito e da avaliação dos bens em valores atualizados. Aqui ele já determina que seja atualizado corretamente. Se a conta ou laudo de avaliação datarem de mais de 30 dias, a própria escrivania providenciará a atualização mediante a aplicação do índice oficial adotado judicialmente. Agora são os leiloeiros, a equipe jurídica dos leiloeiros que fazem o edital. Então eu que confecciono esse edital, eu posso atualizar se este laudo datar de mais de 30 dias e menos de 6 meses. Daqui a pouco a gente vai para a segunda parte deste item. Se datar de 30 dias a 6 meses, eu atualizo pelo índice do TJPR, que é o quê? A média do IGP e NPC. Então vamos ao segundo item aqui. Neste caso, olha lá, o edital constará o valor primitivo, o valor atualizado e as datas. Ok, isso aqui. Agora, olha que interessante. No caso de avaliação feita há mais de 6 meses, serão conclusos os autos para devida apreciação. O que ele quer aqui? Que passou de 6 meses, pode haver uma depreciação ou uma valorização deste imóvel, então vamos, juiz, analisar e fazer outra avaliação. Olha o que ocorre com esse despacho. Esse juiz já é ponta firme e já informa aqui, ó, se a última avaliação datar de 6 meses, ele está certinho com a corregedoria aqui, né, com o Código de Normas,
ele manda fazer nova avaliação. Perfeito? Agora, se o juiz não despachar nesse sentido, ao eu analisar o processo para confeccionar o edital e eu vejo que a avaliação está lá remota de 2021, de 2020, o que a própria equipe do leiloeiro faz? Converte este julgamento em diligência, que é o quê? Converter o julgamento em diligência. Eu tenho que fazer algo antes para depois o leilão sair todo certinho, redondinho. Não ocorrer nenhuma nulidade, nenhuma suspensão e nenhum cancelamento lá na frente pelo tribunal, pelo próprio juiz de primeiro grau mesmo. Eu vou converter este processo em diligência e falar, juiz, necessitamos de uma nova avaliação porque ela está muito antiga. E juntamos jurisprudência sobre o assunto. Vejam aqui jurisprudências recentes do nosso tribunal, 2022, 2021, olha o que ele diz. Foi feito um agravo de instrumento, um recurso no qual falou, ó, precisamos fazer uma nova avaliação, que o juiz de primeiro grau disse que não precisava. Vamos lá. Pleito por nova avaliação de imóvel penhorado, vez que a anterior foi realizada há quase um ano. Então, passou desses 6 meses, enfim, possibilidade, sim, de nova avaliação. Pareceres técnicos exibidos pelos recorrentes, teve falando, cogitando o quê? Da variação do preço. Então, se tiver depreciação ou valorização, pode acontecer. Então, lapso temporal que indica a possível alteração do valor do bem. Razoabilidade em se aferir o real estado e o valor efetivo. Decisão agravada reformada. Reformou a decisão lá do juiz que falou que não precisava. E essa decisão é de 2022 do nosso TJ Paraná. Vejamos mais uma. Pretensão do agravante de nova avaliação. Possibilidade. Laudo de avaliação realizado há quase 2 anos. Lapso temporal que se mostra suficiente a alterar o valor do bem. Necessidade de se apurar o real estado. Veja a importância, então, da avaliação aqui, para que evitemos futuros cancelamentos, igual eu falei, né? Suspensões, que é o que a gente não quer, que é o que o leiloeiro não quer, que é o que as partes não querem, que é o que o próprio arrematante também não quer. Espero que você tenha entendido um pouquinho sobre a importância da avaliação do imóvel antes do leilão. Qualquer dúvida, estou à disposição. E aí, você arremata? Eu arremato.